Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Aqui é o seu lugar, o seu canal de conexão com o universo condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou host desse podcast. E aqui do meu lado eu tenho a minha garota prodígio do mercado condominial. Eu não me canso de falar isso porque ela realmente é Larissa Azevedo. Lari, se apresenta aí, Lari. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa Azevedo, da Dharma Condo, e hoje a gente está aqui para continuar essa jornada que a gente começou, que eu acho que a gente está trazendo temas muito relevantes a respeito da parte de engenharia dos condomínios. É uma atividade, é uma área que a gente, síndico, né, quem está do lado de dentro no dia a dia, é muito carente desse tipo de informação e é muito carente de profissionais que falam de uma forma clara para a gente entender, né? Então, essa porta que a gente está abrindo aqui no Franco Conecta, ela é importante demais e a gente precisa da ajuda de vocês para alcançar mais pessoas, né, Roberta? Perfeito. E quem está aqui na mesa com a gente hoje? Então, não posso deixar de apresentar, né? Marcelo Vieira tá aqui, ó, dando o ar da graça pra gente nessa jornada da engenharia predial. Marcelo, como é que tá essa jornada aí? Conta pra gente. Cara, é sensacional, um prazer, né, conseguir estar presente em mais uma jornada, mas são alguns capítulos para poder elucidar alguns assuntos que normalmente não são tão do nosso cotidiano. Hoje a gente tem um grande profissional aqui do lado para falar sobre isso, mas o mais importante é a importância que a gente tem cada vez mais de não atuar sozinho no mercado condominial. E aqui vamos ter alguns paradigmas que se fala entre fiscalização, empresa contratada, um inimigo do outro, e a gente tem um propósito de trazer o entendimento do quanto isso é bom para o cliente final, que é o condomínio. Então, eu acho que esse é o grande propósito de hoje. E eu acho que a gente tem uma tríade aqui, né? Só faltou o advogado, né? A gente tem a síndica, a gente tem uma empresa de engenharia e a gente tem um fiscal, um assessor, né, do mercado condominial para obras pequena, média, grande. Eu acho que o condomínio precisa dessa assessoria, que é o Fernando Santos. Fernando, seja muito bem-vindo ao à nossa jornada da engenharia predial. Obrigado, espero contribuir aí com a jornada de vocês. Maravilha. Quer falar um pouquinho dessa sua jornada no mercado condominial? A minha jornada no mercado condominial, ela começou já tem mais de 10 anos, quando eu conheci a sindicatura profissional no meu condomínio. Uhum. E eu passei a participar mais da gestão do meu condomínio como conselheiro e vi a vivência do síndico profissional. Eu falei, poxa, aí tem mercado para mim também. Legal. Né? E hoje, eu tive aquela visão lá atrás e depois eu trabalhava em empresas, depois que eu parei de trabalhar em empresa, que eu abri a minha empresa, eu foquei exatamente nesse tipo de cliente, porque eu vi que existia uma demanda muito reprimida, existia uma carência muito grande de profissionais que entendiam a demanda do síndico, porque não é só a demanda técnica, muitas vezes é a demanda financeira. Às vezes eu dou uns exemplos bobos. O cara vai faturar um trabalho e quer faturar em 2 vezes. Cara, o condomínio às vezes só pode faturar em 10. Uhum. Então você tem que faturar em 10. O cara não tem para dar em 2 vezes. Então é uma sensibilidade que muitas vezes eu encontro na minha concorrência que o cara não... Cara, é isso. O meu cliente precisa disso. Eu tenho que apresentar o que o meu cliente quer, não é o que eu quero. Você tem que conhecer o cliente para trazer Exatamente. as soluções, né? Exatamente. Então, existe uma dor muito grande do síndico de não conhecer a parte técnica, que é a parte de engenharia, e aí esse síndico tem que trazer um profissional do mercado para balizar algumas coisas até antes da contratação. Exatamente. Né? E você... A Franco conheceu você através de uma fiscalização de obras, não é isso? Isso. A Franco, a gente se conheceu num condomínio onde eu fiz um edital de obra. Legal. Tá? Você começou já no edital. No edital, exatamente. E eu conheci o síndico através de uma indicação e o condomínio, a Franco viu lá, estava em petição de miséria, a questão dos revestimentos de fachada. E aí eu expliquei para o síndico, olha, a gente precisa fazer um trabalho amplo, porque ele me chamou primeiro para ajudar ele. O que eu faço aqui? Uhum. A gente tem que fazer um trabalho muito mais amplo, muito mais detalhado. O que ele queria no início? O que ele achou que não, seria no início? Ele não achou nada, ele precisava ele de ajuda perdido. Exatamente para resolver o problema dele. Ele queria a sua opinião como técnico real. E a gente tem que abordar não só o problema que ele vê, mas os outros problemas que ele não vê também. E eu costumo dizer que a gente tem que agregar as oportunidades da obra. Né? Que existem muitas oportunidades que surgem quando você faz uma obra desse vulto, que podem trazer melhoramentos por um custo
irrisório se você fosse fazer isso, digamos, Em avulso. separado. Sim. Exatamente. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Lá nesse condomínio, no caso, a gente fez a troca dos guarda-corpos das varandas, que eles eram desalinhados com a alvenaria. A gente fez o quê? Não, o guarda-corpo tem que ficar alinhado com a alvenaria por causa do cara que vai botar a sua cortina de vidro. Legal. Pra já vir fazendo ele com um detalhe certinho, em vez de o cara ter que fazer uma adaptação no final das contas. Então, são pequenos detalhes que a gente agrega que o síndico às vezes nem vê. Nesse caso, neste detalhe, o síndico nem viu. É que isso é um Isso planejamento, fez parte né? de um Você fez um projetinho. planejamento. Já que a gente Exatamente. vai fazer a reforma, Já que vai já trocar. vamos resolver o guarda-corpo, porque é uma demanda Exatamente. dos condomínios a cortina de vidro. Exatamente. Então você já planejou, já projetou aquilo A ali. coisa para ficar direitinho. E você, quer dizer, está resolvendo problemas que ele nem estava pensando em Enxergando. resolver. Mas a gente agrega essas oportunidades porque isso vai trazer benefício para o condomínio. Então, essa visão um pouco mais além é importante, até para a gente, porque a gente está mais antenado com esse mercado de construção, mercado dessas novidades em condomínios, então é importante demais isso. Muito bom. E falando de edital, né? Nós da Franco amamos edital, né? Porque Com certeza. equaliza, a gente consegue entender o escopo real e a gente faz a proposta para competir com um concorrente que vai ali colocar o mesmo escopo, né? Lari, como é que você trabalha quando tem uma obra? Você faz um edital? Como é que você contrata uma assessoria? Vamos lá. Isso é muito importante e é como eu falo da carência de informação desse lado para o síndico. Eu entendo que cada um tem a sua área de competência, cada um tem a sua área de experiência. Eu como administradora, Marcelo como arquiteto, enfim, o advogado como advogado, a administradora como administradora. Então, a gente tem que entender que a gente não domina sobre todas as coisas. Então, nós precisamos de parceiros, nós precisamos de profissionais qualificados para cada atividade. Então, isso demonstra já a importância da gente ter uma empresa que faça esse tipo de serviço. Por quê? Se eu falo que eu quero fazer determinado serviço na fachada, eu vou pegar uma empresa que vai orçar banana, eu vou pegar uma empresa que vai orçar abacaxi, eu vou pegar uma empresa que vai orçar bicicleta. E no final das contas, eu tenho 3 valores totalmente disparados, porque eu tenho 3 serviços totalmente desequilibrados. Às vezes nem desequilibrados, vamos mudar a palavra. Serviços diferentes. E aí, obviamente, eu chego numa assembleia com esses orçamentos, eu aprovo o quê, Roberta? O mais barato. E às vezes não é aquilo que atenderia a minha necessidade no condomínio. Então, quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente, como síndico profissional, às vezes a gente até tem um síndico que é engenheiro, que é arquiteto, que já está atuando na área, mas você precisa também de uma assessoria de alguém com um olhar de fora daquela vivência para poder te dar um direcionamento. Então, por exemplo, eu passei recentemente por uma situação, a gente até mencionou no último episódio, que eu imaginava que seria um serviço, eu imaginava que era só um teste de percussão para retirada de pastilha, de risco iminente, e durante a execução a gente entendeu que o buraco era muito mais embaixo, que o problema era muito mais grave. Então, o que eu fiz? Eu aguardei aquele laudo, eu aguardei aquele parecer técnico para que a partir dele eu pegasse processos, entendesse qual deveria ser o serviço a ser executado e começasse a buscar orçamentos no mercado para aquela orientação. E não fiz antes disso. Por quê? Porque eu teria empresa que ia falar só para colocar a pastilha de novo, eu teria empresa que ia falar vamos tirar tudo e fazer do zero, eu teria empresa que falaria não, a gente consegue aproveitar tal parte, e eu não seguiria uma recomendação de um técnico capacitado para aquilo. Então, é importante que o síndico ele tenha noção de que ele precisa de profissionais que entendem e dominam aquela atividade para tomar decisões no condomínio. Maravilhoso. E aí eu jogo a bola já pro Fernando, né? Fernando, você faz o pré, que é a parte do edital, né? Que é essa assessoria do escopo da obra, os materiais, os processos. Você faz o durante, que é a fiscalização, né? E eu queria que você falasse para mim o seguinte, qual que é a diferença de entrar como fiscal de uma obra que não teve um edital e ser o fiscal da obra que teve um edital e tá ali fiscalizando exatamente o que era necessário ser feito? Bom, ser fiscal de uma obra com edital é você ser um fiscal de obras. Ser fiscal de uma obra sem edital é você ser bombeiro. Muito bom, você é bombeiro, apagar incêndio, você apaga né? incêndio. Por mais que você tenha
articulação, inteligência, interlocução com todo mundo, você está apagando incêndio toda hora. Porque mesmo com o edital, você apaga incêndio. Ponto. Não tem dúvida, Sim, porque é da é obra, natureza né? da atividade. Mas a forma como você vai apagar o incêndio muda, porque são custos não previstos, que gera custos ou adicionais na construção, ou o síndico vai ter que pedir mais dinheiro para a Aditivos, né? Assembleia. E aí é uma confusão que não diz respeito ao fiscal, porque a gente está na parte técnica e não na parte administrativa do condomínio. Então, isso causa uma quantidade de atrito desnecessário, porque o síndico vai se estressar com o fiscal vai se estressar com o morador vai se estressar com... E vai ficar aquela nuvenzinha de pancadaria igual do Tom e Jerry. E, Isso. e ele mencionou problemas durante a execução. Eu tenho um case de um problema que ocorreu durante a execução, mas que daria dor de cabeça para a obra entregue. E é uma coisa pequena, mas olha o problemão que daria. Um condomínio meu foi fazer uma reforma na portaria, e, tipo, do zero, desceu tudo, vamos fazer de tudo. E eles resolveram não contratar um fiscal para economizar. E aí o que acontece? A empresa foi contratada teve o arquiteto que fez o projeto perfeitamente e foi contratada uma empresa de engenharia para execução daquela obra. E o síndico, eu no caso, para fiscalizar, para acompanhar a obra, ponto, para ver se a empresa estava indo, se a marcenaria estava para entregando, enlouquecer sem entender diante de da obra. obra. E o que eu tava vendo? Que a obra tava ficando linda. Mas o que aconteceu? Um detalhe muito pequeno, que um amigo meu, engenheiro, viu e falou assim, Larissa, olha como uma coisa pequena, a gente colocou na parte de trás do balcão do porteiro uma pedra enorme, linda, maravilhosa. E atrás dessa pedra toda uma fita de LED para poder fazer aquela iluminação, dar uma sombra, né? Aquela coisa de profundidade. Só que o que aconteceu? O executor não ouviu, não respeitou o que a arquiteta desenhou no projeto, que é o quê? O distanciamento necessário da pedra da parede. O que ia acontecer? Depois que aquela fita Ninguém mais queimasse, troca. Acabou. nunca mais trocaria. Olha, um detalhe, né? Se um fiscal estivesse acompanhando, assim como muitas outras coisas passaram que os meus olhos não identificaram. Mas o que a gente teve que fazer? Retirar a pedra. E aí a gente teve quebra de risco de parte quebra, isso que da eu ia falar peça. A agora. gente teve. Formato Era uma grande. pedra muito porosa, que até essa escolha também no projeto, as pessoas têm que ter cuidado com o tipo de material. Às vezes é lindo, mas não é funcional. Sim. Então, ter um fiscal antes, principalmente durante, é essencial. Não é economia, gente. O que a gente gastou para refazer aquilo, a gente pagaria o fiscal. É engraçado, porque assim, você está falando numa escala e mesmo em escalas pequenas, isso tem um impacto muito grande, né? Eu estou fiscalizando uma obra de um apartamento de 30 e poucos metros quadrados. E para a gente acertar a paginação do piso, foi quase 2 horas de discussão. Caramba. Por quê? Porque, obviamente, um projeto, você faz, o desenho está todo retinho, bonitinho. Quando você chega lá, não é bem assim a vida. Então, você puxa para cá, puxa para lá, fala com o cliente, vamos fazer assim, vai para lá. E isso faz parte do nosso trabalho também, ajeitar as coisas que... Os famosos as-built, né? Que tem que hora ser a gente vai na esgotar realidade tudo. da vida, né? A vida não é tudo a Uma 90 coisa graus. é o que está desenhado Isso. lá no projeto, Então, né? é uma Outra proposta. coisa é O projeto, como o nome, é um projeto. É. Quando você coloca ele em prática, você vai ter as Tem os interfaces, as intercorrências, o tempo, os moradores, e é muito dinâmico. Então, até uma carona no que o Fernando está falando, e aí para vocês verem, né? Com receita bem estipulada, com pessoas, né, habilitadas, você tem problema? Você imagina se você tira um desses itens. Então, se você tem problemas com projeto, com paginação de piso, que é o desenho do alinhamento de onde começa um piso, termina na porta, tem um recorte ali de tal tamanho, com isso dá problema, imagina se você Quando nem contrata, e aí é o famoso, não, isso aqui o seu João faz. Você compra o piso na Leroy Merlin, dá a caixa para ele sai cortando e coloca. Quando termina, pô, mas ficou um negócio ali, aquele recorte ficou feio, acabamento. Mas é óbvio, gente, não tem como você ter, vai ser funcional de uma parte, mas a questão total, agregar valor, valorização patrimonial, porque quando o Fernando falando no link aqui do condomínio que ele disse que a gente trabalhou em conjunto, tem uma necessidade de tratar o revestimento. Só que a necessidade de tratar o revestimento de 100% de uma fachada,
Se você puder, nessa hora, agregar valor, trocando um guarda-corpo, por exemplo, você tem um potencial de elevar o valor daquele produto, daquele condomínio, muito maior. E tem gente que não, vamos fazer só a fachada. Ah, eu vi no prédio vizinho um guarda-corpo bacana de vidro, vamos colocar agora. Aí você mobiliza todo mundo de novo, orça outra. Então, para eu montar equipamento, eu vou ganhar 2 vezes, ou seja, muito mais caro por isso. E você pode agregar aquele valor, como ele falou na obra, você viu um potencial. E para o condomínio é algo a mais que é feito naquela mesma jornada, na mesma empreitada. Então, é um percentual muito pequeno do que você ficar fazendo pingado ou deixar a empresa, quando ela sugere fazer uma troca, ficar com a empresa lá dentro falando assim, ah, isso aqui ficou bacana, mas eu vou trocar o carpete também. Aí você toma aditivo. Ah, a iluminação aqui não ficou boa. Imagina num podcast, vamos inaugurar, pô, aqui ficou ruim, já não tem projeto. Aí quem está vendendo a iluminação, que aí vai ser o mau profissional, o técnico que é um vendedor, que eu acho isso péssimo no mercado condominial, ele vai te oferecer alguma coisa para resolver naquele ato. E você, com um podcast, por exemplo, vou começar hoje a gravar, você vai comprar aquela lâmpada. E às vezes você vê que nem era necessário, um reposicionamento, enfim, dentro da obra você acaba catando muitas coisas, aditivos são colocados porque você vê que não tem jeito. Aí você não tem como voltar atrás. Então, acho que isso, eu brinco também muito que o papel ele é muito mais barato do que você ficar querendo acelerar a decisão do papel. Vamos contratar, que tem síndico, mas não estou vendo nada acontecer, a obra não começou. Gente, ótimo. Se ela não começou, é porque tem alguma coisa no papel. Bom, se ela não começou com uma empresa séria, Sim, porque tem muitas obras que não começam. Também tem isso. Ou começam e as empresas fogem do problema. Enfim, recebe o sinal e depois não voltam, né? A gente conhece alguns casos assim, né, Fernando? Então, valorizando o planejamento, o projeto, o conceitual, tem que ser muito bem discutido, porque depois é só praticar o que a gente está escrito. Já que a gente entrou nessa questão, eu queria perguntar para o Fernando, né? Quando você faz o edital, é uma das partes da assessoria, né? Como é que funciona essa sua assessoria para aconselhamento do síndico na escolha da empresa? Que eu acho que esse também é uma responsabilidade grande, né? E assim, como que você consegue ajudar o síndico a, primeiro, né, equalizar as propostas, porque tem lá o edital e às vezes tem um item ali que não foi, que ficou mais barato um orçamento, né? Como é que você equaliza isso e também como que você orienta esse síndico pela melhor empresa? Não pelo menor preço, mas pelo melhor preço, considerando o tipo da obra, considerando, enfim, a empresa, né? A parte técnica da empresa para aquela obra específica. É importante, primeiro, que o síndico e o condomínio tenham confiança no edital, que é um passo que é estranho porque ele é subjetivo. Então, normalmente o edital passa por uma assembleia para ser aprovado, a gente repassa todos os itens, é aquele caos normal, mas isso é importante porque o síndico tem que estar em sintonia, né? Em sintonia, ele tem que comprar aquela ideia para que ele possa depois evoluir nos próximos passos, porque senão, na hora de chegar às propostas, ele começa a cortar a coisa, que é uma coisa péssima para a evolução do projeto, porque ele vai cortar indiscriminadamente, ele não sabe se ele está cortando uma perna, né? Que é importante para o troço ficar em pé. Um pedaço de cabelo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa primeiro de tudo ter isso. O edital, agora a gente vai para uma segunda etapa. O edital tem elementos objetivos, preço, prazo, todas as certidões que a gente vai exigir, garantia, seguro, todo esse arcabouço. Isso são coisas objetivas. Então, normalmente eu faço uma planilha e vou marcando sim ou não. O cara apresentou isso ou não apresentou isso. Valor, parcelamento, sinal, monto aquela maravilha. A gente analisa, obviamente, que às vezes a pessoa não entregou uma certidão. Ah, mas ela tem. Não entregou o seguro, não falou nada do seguro, mas ela tem. Então a gente faz um contato para ir preenchendo esse mapa e aí apresenta para o síndico uma coisa objetiva, fria, número, tá? Que vai dizer quem foi mais barato, quem teve o melhor financiamento. E a gente tem que passar por uma fase que é uma fase também, de novo, subjetiva, que é de conversar com as empresas, que é de sentar numa mesa, que é uma coisa que o pessoal não gosta. O síndico está sempre correndo, eu também estou correndo, né?
mas as pessoas não gostam mais, estão cada vez mais avessas a sentar e conversar. Mas você tem que sentar e conversar, por quê? Sentando e conversando com o Marcelo, você entende o que ele está propondo, você entende que esse cara entende do assunto, que ele tem uma empresa capaz, e você consegue captar coisas que não são descritas no papel. Sim. É mesmo que no papel qualquer um escreve, né? Você acaba começando a pegar, pô, isso aqui é um copia e cola, aí você entrega o teu preço, mas vamos agora falar da empresa, vamos falar do dia a dia. Assim, vamos falar da empresa. Qual é Esse engenheiro que assina aqui, será que é o mesmo que... Ele vem aqui? ele vem aqui? Ele faz parte da empresa ou você é um empreiteiro que alguém assina por você, né? Na Franco é o dono da empresa que assina todas as nossas responsabilidades técnicas, né? Então, essa empresa aqui, para esse tipo de obra, porque às vezes tem todas as certidões, mas é uma obra específica. Quais outras obras essa empresa fez, né? Eu acho que isso também... Eu tenho um exemplo de uma obra que eu estou fiscalizando hoje no centro, ali na Praça Mauá. O escopo era para derrubar todo o revestimento e deixar o prédio inteiro no osso, porque todo o substrato estava contaminado, estava horrível. E aí todas as empresas que foram chamadas para conversar, eu olhei no olho do engenheiro e falei, você sabe que eu quero que derrube tudo, né? Não, mas a gente vai avaliar. Bicho, eu não quero avaliação. Eu já avaliei. Eu quero tudo no chão, você tá entendendo? Pô, mas vai dar entulho pra caramba. Eu não perguntei se vai dar entulho, bicho. Falei que eu quero assim, você faz o seu preço para isso. Aí teve empresa que mudou o preço, claro, porque obviamente todo mundo leu o edital, não acredita, estava né? escrito no edital, mas fica naquela, não, vou dar um preço mais assim para um ver se eu consigo Pra ver se eu aproveitar. ganho, depois faço um... Pois é, mas na hora que o cara aditivo. começou a demolir o contratado, ele viu por que tinha que ser tudo, porque realmente o troço estava vindo abaixo. Então, assim, são coisas que você tem que olhar no olho da pessoa, você tem que falar com firmeza, você tem que estar com o síndico que está endossando isso, porque senão, nessa hora, o próprio síndico fala, concorda. não, de repente dá para fazer Precisa só uma não. parte. Então, Tá demorando muito. tem que estar endossando. Vai ficar Por mais isso que eu barato. falei lá no início, que o síndico tem que estar envolvido, e é uma coisa que é meio subjetiva, mas ele tem que estar ali, senão o trabalho vai todo por água abaixo, porque na primeira vírgula que der, no primeiro soluço, o cara vai abrir a brecha e, assim, o fiscal... ele precisa de ter alguma autoridade ali. Na hora que passou o edital e virou fiscal, ele precisa ter alguma autoridade naquilo. Então, se o síndico não está endossando, já era. O cara vai fazer o que ele quiser e depois, em vez de passar pela fiscalização, ele vai direto para o síndico. Ah, fiz aquilo lá, tá, mas o fiscal não gostou muito. Ah, tá bom, deixa quieto. Eu resolvo com ele. Então, existe isso, né, no nosso ramo, que precisa ser dessa forma. Senão você vai contratar um fiscal que você vai pagar, aí realmente você vai pagar à toa. Você vai pagar por uma coisa meio fictícia e realmente quem fica mal é o fiscal. Porque quem depois é cobrado pela qualidade da obra é o fiscal. Né? Não é só o síndico vai falar, pô, mas eu contratei ele para isso, pô, eu não entendo disso. Então, é só para ler o diário. E uma outra coisa também que é importante, você comentou, que é bem interessante, que é o síndico que é engenheiro ou arquiteto. O síndico que é engenheiro arquiteto, ele acha que entende de obra. Perfeito. Concordo. Só que obra em condomínio é outro bicho. É outro bicho. É outra espécie. Não tem como você comparar. Eu construo prédios, eu construo hidroelétrica, eu faço... vai trabalhar em carrinho da NASA, bicho. Dane-se. Obra em condomínio é outra coisa. Não tem noção. É outro bicho. A gente fala isso. Fazer obra qualquer um faz. Pintar qualquer um pinta. A Franco Vieira, ela tem um olhar específico para o condomínio. A gente sabe quais são as dores, a gente sabe quais são os problemas e a gente já prevê as soluções, né? Porque vai acontecer. A gente teve uma obra... Todo dia tem. A gente teve uma obra... Essa você não acompanhou porque você não era fiscal de lá. Eu acho que lá nem tem fiscal, né? Nessa obra lá do... Qual bairro? Freguesia, que caiu, que o vidro quebrou. Ah, sim, freguesia. A gente teve. Obra, acontece problema. Sim. Quebraram a nossa galera quebrou. Foi a primeira vez. Foram 12 metros lineares de uma... Foi abaixo. É um telhado de passagem. Marcelo correu na obra, já estava dando a solução. Quando o síndico chegou, já tinha ali gente medindo para fazer a troca, para resolver. Então, assim, se é uma empresa que não está acostumada com essa logística de um condomínio, o que aquilo poderia acontecer em horas, né? Porque um morador passa, o outro passa, aí o síndico fica na panela de pressão. Não, né? eu ia falar exatamente isso. Até a importância
tanto do fiscal quanto da empresa que está executando essa obra, é no relacional que os condôminos vão ter com o síndico. Nesse caso que você mencionou, Marcelo foi lá, Marcelo resolveu, quando o síndico chegou, provavelmente ele ouviu de algum outro. Sim, mas ele depois transmitiu que, olha, já está resolvido, já mediram, já vão trocar, já vão fazer, já vão resolver. Que acontece, às vezes acontece em obra, quebrar um negócio, né? Então, assim, a gente sabe o dano que aquilo ali pode causar, além do material. Sim. Né? Aquilo ali pode virar uma bomba dentro de um condomínio. Então, assim, e não só isso, né? Tem as varandas, tem as questões individuais, que a gente sabe que é muito difícil. E eu queria entender com você quais são as principais questões, então, dentro de um condomínio. Você como um fiscal, o que você tem que estar atento para não virar essa panela bomba de pressão? Então, eu falei da parte subjetiva, que ela é muito importante. A primeira coisa é que tem muito síndico ainda que trata o contrato de uma obra de forma antagônica. Olha, eu sou aqui e o cara é meu oponente lá do outro lado. Então, existe um antagonismo que se cria do condomínio, os moradores versus o contratado. E isso é péssimo para o andamento da obra. E o fiscal, ele tem esse trabalho de costurar um lado e o outro para que as coisas não sejam antagônicas. Exatamente porque eu preciso ter retorno dos moradores e eu preciso ter o meu contratado na mão também para fazer um bom trabalho. Sim. Porque são as pequenas coisas que fazem diferença no final. É aquele atendimento rápido, é uma solução rápida para um problema que poderia ser corriqueiro e se transforma numa bomba atômica. Então, assim, essa costura, ela é muito subjetiva e, assim, eu normalmente tento marcar dias específicos na obra para poder estar lá e, síndicos, quem quiser falar comigo, fala por aqui. Porque não adianta falar por WhatsApp, me ligar, porque se eu não estou na obra, é mais difícil da gente ver a dor da pessoa. Sim. Mas então, a gente vai na obra, a pessoa vai e fala, a gente atende, ouve e tenta tratar da melhor forma. Para o condômino entender que eu sou contratado dele, eu estou lá para defendê-lo, mas eu também não estou aqui para chicotear o contratado. Eu estou aqui para fazer um trabalho no meio. Né? Porque tem muito isso, né? O cara, desconta dele, multa, que não sei o que, dá chicota. Não é aí. Então, esse trabalho, que é um trabalho subjetivo, tem muita gente que não tem paciência para fazer isso. O síndico não tem paciência, o fiscal não tem paciência. Eu, graças a Deus, fui abençoado pelo dom da paciência e trato isso de forma sempre muito importante, muito focada nos meus clientes, porque isso... Quanto maior o condomínio, maior a possibilidade de dar problema. Então, isso a gente tem que tratar. E aí, dito isso, todos os outros problemas que vêm anexos na obra, ar-condicionado, varanda, tela de varanda, então é um inferno na terra, isso não é problema não, gente. Isso é um inferno na terra. Isso não é problema não. Eu sempre falo assim, poxa, antigamente não tinha tela de varanda. Todos os gatos pulavam na varanda, morriam. Não é possível, gente. Agora todos os gatos são suicidas. A pessoa não pode tirar 2 dias uma tela que o gato vai morrer. Tem alguma coisa estranha. Mas, enfim, esse tipo de coisa a gente tem que vir se adiantando. Então, já vai fazendo um trabalho educativo. Tem que falar, se isso não estiver previsto no edital, porque esse trabalho tem que estar lá no edital, já previsto, porque aí foi aprovado na Assembleia, o morador não vai ter aquele chororô de não quero tirar, porque meu filho, porque vem dizer, tá tudo definido. Fecha lá a varanda. Naquele nosso que a gente fez. Fecha a varanda. Naquele que a gente fez, todas as varandas correram na maior paz do definição mundo. de responsabilidade. Quem faz isso, o morador faz isso, Franco Vieira faz isso e pronto. Fica claro, o jogo fica claro. Exatamente, pra todo mundo, fica né? todo mundo pra mais gente relaxado. É ótimo, a gente adora quando tem fiscal. E assim, é muito legal que o Fernando é fiscal de uma obra nossa, a gente indica o Fernando para outros condomínios, né? Já até indicou para um dos condomínios hiper satisfeitos, da Larissa. que eu acho interessante, gente, falando de novo de conexão, de pessoas. Ele falou muito da cultura, fala um pouquinho. A cultura de fiscal contratado, essa questão de... Você já foi fiscal de obra, né? Já fui fiscal de obra. Obras gigantescas. De projetos. E eu tenho essa concepção que você falou, cara. Eu não estou aqui para ir contra o contratado e nem a favor do contratante. É usar a receita do bolo que a gente sabe qual é. A gente tem um norte e eu tenho que trabalhar com as duas partes. E hoje, como executante... A gente brinca no escritório, você sabe disso. Quando chega lá, a gente ganhou o edital, ganhou uma obra. Tem fiscal? Tem. Eu falo, ufa, graças a Deus, tá melhor.
a Mas cultura as do empresas normal... que são sérias Não. têm essa concepção, Porque né? tem Tem gente que fala empresas assim, que tem não fiscal, tem aí- engenheiro, Ih, não tem funcionário registrado. É isso Então aí. o cara né? fica assim... Usa é um o caos material total. que não é o que está no Aí edital. tem fiscal, Não sei tem o quê. diário de A gente tem obra, que né? mudar algumas coisas, mas não tem É. que mudar nada. O fiscal, ele vai te cobrar o que é o normal da sua profissão, da sua atividade. E para o síndico, a mesma coisa. O síndico que ainda existe, que eu sei, bate, multa, e também fica assim, vai lá, você bate nele, você é fiscal, o cara não participa, aí você perde esse link. E aí eu acho que a grande dosagem é síndico, fiscal e contratado numa mesma mesa. Sim, é Porque parceria, quando né? tem um problema de uma varanda, um vidro que quebra, ou até um aditivo que às vezes é sugerido por uma melhoria no projeto, a gente até consegue transformar, às vezes, nem numa parceria. Sim. Você compra o material, eu executo, um dia de chuva que eu não vou atuar, porque o teu relacionamento nos leva a isso. Quando você chega numa obra que você só apanha, o cara, ele pode falar de prova. Eu acho que esse bit aqui podia ser no horizontal aditivo. Eu nem falo com ele, vira uma coisa fria. O fiscal pede, aí ele tem que passar para o síndico autoriza, então vira uma coisa totalmente fora da relação do condomínio. Pode ser Sim. que isso na indústria, na Petrobras, nos ambientes Funcione, corporativos, né? tem É. que ser, porque Tem não que tem ser. essa relação. Então, voltando a falar do condomínio é diferente, é o bicho que ninguém conhece, que as pessoas não entendem. É o bicho Por isso, cabeludo. É. e aí pro morador chegar de noite, numa hora que nem eu estou, nem o fiscal está, mas o síndico, quando ele é morador, pior ainda, mas ele está lá presente, ele vai brigar com o cara que está em casa. Então, se a gente puder evitar o problema dele, de uma varanda, que a gente resolve durante o dia, é só tendo relação e relacionamento bom com o fiscal e com o contratante, que é o síndico. Isso que o Marcelo falou, dessa comunicação entre as partes, é muito importante que o síndico saiba que essa comunicação ela tem que chegar no condômino, no morador também. E eu dou um outro exemplo. Aqui na Barra da Tijuca, a gente está realizando uma obra ali, salão de festa, área da piscina, espaço gourmet, a gente está fazendo uma obra nessas áreas comuns e a gente tinha um projeto, já estava tudo desenhado, foi aprovado, contratamos e executamos. Durante a execução, alguns moradores começaram a ter outras ideias, chamou uma nova assembleia, foi aprovado, projeto mudou, coisas foram agregando. E aí os moradores viram, olha, a obra vai acabar no final do mês mesmo? Gente, não vai. Eu mudei. Não tem como. Já não A acabaria matemática normalmente. não fecha. Era um quarto. Você quer reformar a casa. Como é que você quer que entregue no mesmo prazo? Então, assim, quando a gente tem comunicação, é material que vai chegar também, é o tempo de secagem de tal parte para a continuação de outra parte. É importante que tenha comunicação. Sim. Por quê? Tem coisas na obra que quem chega e vê é visível que está mudando, que está acontecendo. Tem coisas em obras que a gente não observa o desenvolvimento daquela obra. O que você acha? Ai, tem um monte de gente e nada Não está tá sendo andando. feito. Então, assim, é importante que haja uma comunicação com os condôminos também. E eu prezo muito isso. Eu sou aquela síndica, tá falando de novo. Mas é importante falar, porque, assim, tem aquela frase que já é até título de livro, né, Roberta? O óbvio também precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim que trabalha 10 anos, para vocês que trabalham há 17, para você que trabalha 10 também, não é o óbvio para aquele morador que está morando num condomínio há um ano pela primeira vez, porque ele viveu a vida dele toda numa casa. Então a gente tem que sempre se atualizar Isso e é atualizar o outro. Isso faz parte da obra, comunicação, né? Essa questão que você falou da comunicação, ela também tem um aspecto que é interessante, que é a expectativa dos moradores, né? Eu tenho trabalhado isso nas minhas obras mais recentemente, porque as pessoas têm umas expectativas, vai entrar em obra fachada, ele acha que vai virar Miami, bicho. Pô, tô pagando lá R$10 de cota extra e, vai virar Miami. E não é assim. Então a gente procura conversar sobre essas expectativas de qualidade. Até porque, assim, você pode ter obras mais baratas abrindo mão da qualidade. Qualidade que eu digo assim, do acabamento, pode ser mais primoroso ou não. De um material, né? Você pode reduzir o seu custo de obra, sim. Parte técnica a gente não abre mão, mas parte de acabamento você pode até variar. Mas eu tenho tido muita confusão em condomínio por causa disso. As malditas pastilhinhas. De novo a pastilha, Né? gente. Falou da Apareceu pastilha, a dois, 2-2. Eu sempre falo... É a quando 2-2. Quando a pessoa vai falar assim, nós vamos restaurar as pastilhas. Eu já falo, você sabe que não vai casar a paginação. Isso aí. Mas E a sabe que confete? esquece Quando tem isso. confete? Tem um negócio de confete aí. a eu sei. mesclada, São cores né? diferentes, Então exatamente. eu já falo, você sabe que não vai casar. Não, mas é...
bicho, esquece isso. Vai ser um remendo. Vai Tem gente ser que acha que remendo. não tem remendo. Vai E dar aí- remendo, não adianta. Que a pessoa faz assim, vai Vai reformar ficar tudo ali lindo, que tá sem caindo. lindo. Aí, de repente, olha, Não, eu tô vendo uma marca ali, mas a marca a empresa é vai- péssima, você não Isso. fiscalizou, né? Exatamente, a questão de textura, por exemplo, também. Aham. Isso acontece muito. Recorte, Ah, né? a textura ficou com... Tá toda ondulada. Bicho, o cara viu a sombra da textura meio de 1, aquela sombra bem vertical. Qualquer parede que você for ver neste horário com sol a pino vai ter qualquer imperfeição, não adianta. Aí medir 2 já não tem a mesma imperfeição, mas fiscal essas é coisas, importante, gente. essas coisas acontecem. Então aí o pessoal começa a reclamar. E eu não, obviamente, eu não estou no condomínio medir 1, estou almoçando. Vamos falar sério. Mas se eu chego 2 horas da tarde, o morador está reclamando, manda ele descer aqui, vamos ver a parede. Aí tá perfeito. Qual é o problema da parede? Né? Não é que eu esteja cego às imperfeições. Obviamente que eu observo as imperfeições, mas aquelas imperfeições que são esperadas, porque uma textura, você desempenha numa parede e aplica a textura exatamente porque você não fez um Você quer desempenho como se disfarçar você 100%. estivesse fazendo um trabalho de interiores. Isso. Não é a mesma É coisa. Não é a mesma diferente, coisa. né? E daí, fazendo um O gancho, exterior de é novo na diferente do especificação. Quando você traz a textura como acabamento final, ela tem uma rugosidade, por naturalidade do material, que se você não quisesse ou disfarçar essa irregularidade, ou quisesse algo mais plano, você põe um revestimento cerâmico que ele é retilíneo. E aí você consegue ter um nível de exigência, lógico, né, fazendo a faixa 100%, de um alinhamento de cima e embaixo, porque você trabalha com peças rígidas e não o efeito artesanal, que é na mão, enfim. Então você Exatamente. começa a ver que você está falando da execução, que lá atrás também, se não for bem explicado como é que foi a concepção desse projeto ou como é que foi contratado, você está pedindo para a pessoa algo que é desalinhado com... É igual hidrojateamento. Tem gente que... Ah, Marcelo, vou fazer aqui, quero deixar minha fachada. Eu Vai falei, ficar ó, perfeito. ali tá Depois queimado o de seu 5 esmalte, anos de tá pintado. queimado, não vai sair. Não vai sair. Aquele rejunte ali, ele tá impregnado na face, mas você vai tirar a fuligem superior, mas ele tá impregnado, porque ele é poroso. Porque já cansei de ouvir, gente, né? Mas você já lavou? Aí a pessoa até acredita que você não lavou. Então, por isso que a gente até no contrato, a gente até explica bastante qual é o nível de satisfação que você quer, porque às vezes só um rejunte total. Você tem que rejuntar 100%. A gente tem um condomínio que tem está algumas nessa propostas fase. que tá Eles pensando em fazer contrataram isso. a gente para fazer hidrojateamento. Ah, não, Na eu pensei reunião que... da comissão, a gente entendeu Eu expliquei, qual era ia falar isso, a expectativa. Marcelo falou, para essa Gente, vocês não vão expectativa tem que fazer rejuntamento Tem total. rejunte branquinho, o prédio tem 7 anos, Não todo, dá. desculpa a expressão, cagado, e você quando termina, eu já vi, gente, o pessoal olha assim, quase pergunta. Português. Fez é. alguma assim, coisa? E gente, um hidrojateamento é A superficial, comunicação não é? ela é importante em todas as relações, né? Em todas as contratações. Essa relação de consumo que as pessoas estabelecem é que é terrível. Porque o pessoal é o famoso, eu tô pagando, Ah, Sim. tem que ficar perfeito. Eu entendo, mas a perfeição existe os limites. Existe um limite da técnica, assim como existe o limite da técnica para pastilha. Camarada, pastilha. Eu teve um condomínio que, inclusive, eu fiz a questão de pegar os conselheiros e falei, vamos passear na parte da pastilha que você diz que está perfeito, vamos ver como é que tá. Aí, pô, a junta aberta, e não sei o que, a pastilha, a parte de cima não casa com a de baixo. A própria pastilha que foi entregue pelo construtor. Sim. É da natureza do material. A pessoa se ilude que aquilo lá vai ser feito num padrão japonês, suíço, vai botar para fazer a pastilha aquele cara que escreve teu nome no grão de arroz. Entendeu? Pô, é nesse nível de detalhe que o cara quer, mas não é isso que ele tá pagando e não é isso que a técnica e que o material permitem Aham, atingir. Sim. Então, esse tipo de expectativa eu tenho trabalhado Ele muito está querendo com um os clientes. escultor, né? Não Não dá. uma empresa de reforma. Mas Chama. isso é muito importante, o que vocês dois falaram, na verdade, porque aí a gente fala de novo de diferenciação de empresas. Sim. Porque tem empresas que vão falar que vão te entregar e vai ficar perfeito, sim, porque elas tá. querem entrar. Então, quando você tem uma empresa que banca, eu posso perder o serviço, mas eu vou esclarecer aqui que isso aqui Alinhamento não de vai expectativa. entregar a expectativa que ele quer. É isso. Então, ali, eles poderiam falar, então eu não quero frango porque ela não vai fazer o que eu quero. Não, eles entenderam a recomendação do profissional e mudaram o que eles fariam. Então, Sim. isso é importante. Sim. Isso diferencia também a empresa que está dentro do mercado e quer continuar no mercado daquela que está ali só provisoriamente, por oportunidade, né? Que tem muito. Empreiteiros que abrem empresa e põe lá, parece que a empresa tem anos, né? E acabou de abrir e coloca ali só para ganhar o dinheiro. Às vezes acontece isso e a gente já passou por isso muitas vezes. A gente tem diferença, às vezes,
de 40%, 50%, né, de orçamento. Aí quando a gente vai ver qual é a empresa, é uma empresa de um que ano. pareça, quando não existe um gerenciamento ou um interlocutor, é o que a gente falou, Acontece você já sabe. muito com a gente. A obra é 500 mil, aí tem 550, 600, 480. Um síndico, um exemplo bom. Cara, eu recebi uma ligação de um síndico que nos conhece, entende como é que é a Franco. Ah, não, Marcelo, pô, eu achei teu preço um pouco caro, até teve uns de 600, uns de 550, mas, pô, isso aqui eu não vou nem levar para a Assembleia, porque o meu pessoal ele vai eleger a que eu recebi de 250. Então 250. Eu falei, Cuidado, síndico, não dá nem para pagar uma tem alguma coisa. Ou esses que estão de 550, 600, 620 não entenderam o escopo e superfaturaram o teu projeto. Não, superfaturaram eles não entenderam o escopo e projetaram aquilo que precisava ser feito. Te cotou 250. E você já está dizendo que é a melhor condição, pode ser que ele não tenha entendido o escopo e você vai falar para a tua comunidade que é o real. Cuidado, mas assim, o cuidado é quem fala, quem sou eu para... Então você chega no momento que você fala, caramba, é uma barreira que você não pode fazer nem muita coisa. Mesma coisa quando você falou agora da expectativa. Quando você tem fiscal, por que é bom ter fiscal? Eu estou numa obra, fazendo uma obra de fachada, que o meu fiscal é técnico e entende da nossa área. Quando eu converso com ele, ele entende que aquela textura tem uma possibilidade de melhorar, vamos melhorar junto. Poxa, não tem, mas o meu morador não entende. Ele consegue levar para o condomínio porque ele foi contratado para o lado deles. Ele não está puxando sardinha de A ou de B. Agora, quando eu estou sozinho, é infinitamente mais difícil eu explicar para o cara, porque ele vai ficar, não, mas eu acho que lá em casa alguém fez, você pode melhorar. E aí você, comercialmente falando, fica tentando ali, passa mais uma demão, repassa, faz, para tentar falar para ele, ó, tô tentando, eu já sei que não é possível, vontade minha, né? Mas não é uma vontade. Mas se você não faz, o síndico que é leigo, ele acha que você, o cara não tá me dando atenção. Então, assim, gera um retrabalho desnecessário. Hoje, quantos % dos nossos orçamentos, vamos falar da Franco, que é o que a gente tem conhecimento, né? Vem já com um escopo pré-definido. Quantos por hoje cento? estamos falando aí de 30%, 40% ainda. De editais ou um escopo definido. Tá melhorando, Foi um cenário otimista. Eu também achei. Eu também achei 30, que seria 40. mais. Não, porque mas no passado era bem menos, né? Não, sim. Eu acho que hoje os síndicos estão entendendo essa cultura. Sim, né? Essa importância de um profissional. Ou o que falo, gente, às vezes falam de custo de novo. Já até conversei com o Fernando sobre isso. Tem síndicos que, de fato, às vezes o serviço é pequeno ou é um teste de percussão em uma das fachadas só. Aí você fica na dúvida, não, mas é uma outra ideia. Quando você fica na dúvida, como esse talvez poderia ter feito, pegou 3 empresas, uma muito difícil, uma com um preço muito diferente. Ele pega isso, como ele não tem conhecimento, aí ele vai no mercado. Fernando, eu estou com uma contratação aqui menor, uma coisa... Eu queria entender o que isso aqui está de errado. Aí a pessoa vai, o que ele faz? Ele consolida, ele pega o que a empresa A falou, a empresa B, a empresa C, ele refaz e devolve como escopo. Aí ele vai nas empresas de novo e fala, eu tive aqui uma interpretação, quero que você cote isso aqui. Eu quero essa fachada 50% assim. Aí todo mundo, opa, eu recebi um questionário e vou responder. Tem uma ideia para esse condomínio aí. Você manda 3 fiscais de sugestão para ele e fala assim, ó, consulta o fiscal, que a gente não quer sair dessa concorrência perdendo para 250 e é engraçado mil. porque você está falando assim, 3 empresas, mas hoje em dia você não consegue fazer uma cotação decente com 3 empresas. Você tem que chamar 8. 10, 15 empresas. A gente, no ideal, isso é um 13. E aqui é outra coisa que eu acho... que tem aquela máxima, né? Tem condomínios e síndicos que falam que, na verdade, eu posso tudo, eu não quero fazer cotação, porque é urgente e faz com uma, e tem gente que também extrapola, faz com 25, depois fica numa mesa que não acaba. Não acaba nunca. Mas os valores e o tamanho do investimento diz muito sobre isso. Sim. Então, uma cotação de fachada, 5, 8, 9, sei lá, hoje é normal. Porque você tem que dar... Porque tem... Eu acho assim, a gente tem que chegar na Assembleia, no mínimo, com 3 opções. No mínimo. Só que o no mínimo de 3 opções, pelo menos você tem que ter 5 vezes mais gente, porque você chama 15, vão 12, aí você já começa a colocar os seus filtros e vai arrancando o pessoal. Eu falo até como síndica, por exemplo, às vezes eu atuo no mercado condominial há 10 anos, mas nem lá atrás eu não tinha todas as informações que eu tenho hoje. Então, assim, coisa de 4 anos atrás, quando eu precisei chamar empresas para fazer orçamentos de fachada, eu convidei 6, 7 empresas,
3 Aparecer. me entregaram orçamento. Então, assim, isso a gente ainda tem essa dificuldade, porque as empresas... Tem muita empresa que nem tem mais comunicação com você depois, sabe? Então, a gente já vê a seriedade da empresa ali. Poxa, eu não tive nem o retorno daquilo, entendeu? Então, assim, pro lado do condomínio, isso também é difícil. Então, é sim necessário fazer essa pesquisa mais abrangente. E uma coisa que nesse prédio lá no centro que eu fiz o edital, foi bastante significativa, que a gente teve um bom retorno, a gente teve várias empresas, mas a diferença de valor foi de 3 milhões para 10. Caramba. Então, assim, Impactante. foi bastante. Só que, assim, eu Pô, nessa normalmente... aí a gente não participou, não, hein? não, Foi convidado, foi convidado. Eu ia perguntar se era um particular, para não falar o nome do Foi condomínio, mas eu até convidado, explicar sim. o porquê que é uma parte da Franco muito particular e ele vai lembrar desse Eu assunto. lembro, Mas vamos eu lá. lembro. Eles foram Eu vou lembrar convidados, sobre sim. isso. O que acontece? A gente costuma indicar, eu costumo indicar algumas empresas. Tá bom, você quer... Acho que você Pelo já seu- trabalhou e teve um caso Só de que- sucesso também, né? Só que eu deixo o síndico trazer empresas também. Falo, Lógico. você traga empresas também, porque depois você vai dizer que é tudo peixada minha. Uhum. E aí a gente faz aquele bolo. E aí eu recebi as indicações, e a de 10 milhões, realmente, a empresa estava impecável. É aquilo, eu posso ir daqui para ali num Fusquinha ou num BMW. Sim. Uhum. Depende de quanto você pode pagar. Sim. E o 10 milhões ia dar tudo certo. Sim. Ia chegar lá, ia ter um barracão com uma Nespresso lá me esperando, um massageador de pés e tal, tudo mais. Vai ser uma maravilha. Só que o condomínio pode pagar isso. Esse é condomínio de alto padrão. Tem que ser Não. de ticket, high ticket. Condomínio Entendeu? high Então- ticket. Então, assim, Ar-condicionado no alojamento. pois é. No final das contas, a conversa cara a cara com todo mundo demonstrou isso. Poxa, eles sabem fazer, só que eles são uma BMW. A gente Sim. pode pagar isso? Não, não pode. Infelizmente, não pode. Né? Infelizmente para mim, né? Que teria um trabalho muito Sim, menos sim. atribulado. Mas, de qualquer forma, isso demonstra que se você não tiver uma amostragem e se você não falar com as pessoas, você não vai chegar a essa conclusão. Você vai simplesmente falar, pô, esse cara aqui tá me roubando. Não, não tá roubando. Ele tá te oferecendo Um um serviço Precisa BMW. ser, de diferente. repente, É. premium, né? Se for- Com alguns plugs. E é aquilo que você falou. A pessoa que não luxo trabalha maior. diretamente no condomínio, ela acaba não tendo aquela sensibilidade do condomínio. A pessoa trabalha dentro de shopping. Dentro de shopping, o custo de obra é uma Totalmente coisa diferente. diferente, Você totalmente. trabalha para Noite, todo particular. mundo junto. Totalmente diferente. Então, assim, se ela tem um nicho de atuação de condomínio, Nível de mas acabamento. todo mundo... A equipe de orçamento é a mesma, essas coisas se embolam. Simbolo. Então, Sim. assim, uma empresa que está voltada para condomínio, realmente dá Você uma vê as diferença. empresas mais ou menos que estão no mesmo padrão, os orçamentos ficam muito parecidos. Sim. Pode ser que uma tenha um a mais, porque de repente ele está com muita obra, se ganhar aquela ali, Sim. ele botou uma margem maior. Isso aí. Mas normalmente a gente perde por pouco, Que ou isso? ganha Sim, por não. pouco É. também, E né? é um parênteses que eu vou falar do Fernando, aproveitando esse case, que eu ia até perguntar se era essa época, e eu lembro muito bem disso, que qual é a importância, de novo, de ser especializado no mercado condominial. Agora, lembrando do evento, a gente fala, o Fernando trabalhava com a gente numa obra, né, de fiscalização, atuava ainda lá junto com a gente. Não, e, ele obviamente, fiscalizava a gente, ele não trabalhava com a gente. Não, comigo, o que acontecia? Ele entendeu que, bom, eu tenho uma demanda com um cliente X, que, opa, Franco Vieira vou colocar ela ali para o entendimento. Ao receber a condição e do jeito que foi, aí eu lembrei agora muito bem que você falou assim, cara, é para arrancar tudo que tem que fazer. Tudo. Você deve lembrar que eu vou falar para você aqui, porque eu acho que essa é a outra parte que a empresa precisa fazer e falar. Eu hoje não consigo. Não é, porque os momentos que a empresa Sim. passa é a mesma coisa do 10 milhões. Eu hoje consigo, vou botar 10 milhões, se eu ganhar, eu consigo fazer o que eu Sim. tenho. Ou tem gente que estou num momento tão bom, estou tão ocioso de mão de obra, que eu consigo colocar um preço mais baixo, não vou perder em qualidade, não é, porque o momento da empresa, eu Sim. consigo aqui dentro internalizar, equalizar isso, de trazer pessoas, aumentar a equipe sem custo nenhum. E nesse momento foi exatamente isso. Eu falei, gente, hoje, com as equipes que eu tenho, para a especificação que já tinha conhecimento, eu não posso te colocar uma proposta, porque eu vou só ou colocar um sobrepreço, ou se eu colocar um preço justo, eu vou ganhar algo que a gente não consegue executar. E eu não vou prometer... Primeiro que é uma indicação, né, uma fiscalização, quando nos coloca num condomínio. Você imagina, a gente ganha uma obra, o condomínio é indicado, aí a empresa que você indicou ganhou aqui, está fazendo... não tá Só para a fazendo Lari obra. entender, porque Pra você o não entregar. Fernando entende isso. O que acontece, Lari? É muito... A gente está aqui no mercado, a gente recebe várias ligações, a gente marca visita técnica, bota orçamento em tudo que é lugar. Tem horas que fecham 10 orçamentos no mesmo mês. E tem horas que fecham
No mês. Entende? E as propostas estão aí. Então, em determinados momentos, a gente tem que negar. Porque a gente sabe que as propostas que estão na rua, elas estão em vias de fechamento, em negociação. E se a gente botar essa obra no prazo que tem ali de execução, a gente não vai conseguir fazer. Então, em determinados momentos, a gente tem que falar, olha, aqui a gente não vai alcançar neste momento. Isso também vai muito do conhecimento da empresa. E da responsabilidade da empresa que atua no mercado condominial. Porque se for uma Porque empresa de fora, ela pega, bota um anúncio um anúncio no jornal, que eu falo, tem eu não uma vou ter, fila de pelo empregados perfil que ali. Eu sei quem são as pessoas. Se eu botar um anúncio hoje, vai vir 20. Só que, caramba, quem são essas eu já não pessoas? conheço Vai os caras. pra dentro da sua casa. Aí eu vou colocar dentro do seu condomínio que você me indicou para... Porra, não tem como. Não o funciona. funcionário que a gente contrata, a gente tem que ter... Primeiro, né? Na Franco, a gente trabalha com indicação também de funcionário. Eles vêm de uma indicação. Pouquíssimas vezes a gente botou papel na ventania, como fala aí. Mas o processo de integração desse funcionário tem que ser muito cuidadoso, porque ele vai para dentro da casa do condomínio. Então, a gente está falando aqui de engenharia predial e a gente não pode esquecer que a pessoa que está fazendo o serviço, seja de fachada, seja impermeabilização, seja uma obra numa área comum ali de acabamento, ela está dentro da sua casa. Então, a seleção desse funcionário é extremamente importante. Com certeza. E quando uma empresa trabalha no mercado condominial, ela sabe de todas as particularidades. Ela só de olhar para o funcionário, sabe se ele vai ser cordial com o morador, sabe se vai ser educado, sabe se vai utilizar os equipamentos de segurança, né? E não usa, é o que eu falo. E quando não usa, quando houve uma reclamação, que é não, desculpa. A pessoa tem que estar apta, porque obviamente você erra, né, no seu processo, mas você tem que entender que quando você está numa obra, já tem uma fiscalização, e o fiscal, pô, João, cadê o caramba, capacete? Foi mal. Não pode ser, se você é quem aqui, blá, aí briga com ele, e aí ele briga com o síndico, ou seja, as pessoas precisam estar preparadas a fazer o certo, a gente sabe que a gente erra, e quando a gente não faz, caramba, tem alguém olhando por nós, que não é um fofoqueiro, não é um morador chato. E perguntar o seguinte, durante a fiscalização, o que os seus olhos têm que ver, além, né, óbvio, da execução do serviço? Como fiscal, onde é que seus olhos têm que alcançar ali? Vou dizer que assim, meus olhos atingem aonde eu preciso, mediante uma gradação da minha relação que eu tenho com a empresa. Por quê? Se o trabalho vai fluindo bem, todo início de trabalho é complicado, né? Todo início de trabalho a empresa ainda está testando o condomínio e vice-versa, né? O condomínio também vendo os limites. Então, esse início de trabalho eu acompanho perto, mas depois, foi bem, fluiu, ficou um bom acabamento, eu vou acompanhando da onde eu tenho que acompanhar, lá do chão. Se as coisas se complicam, e não é por maldade nem nada, aí eu tenho que começar a acompanhar de perto, ali na cara do gol. Então, muito comum, inclusive tem sido mais comum recentemente, eu tenho que ficar acompanhando a obra direto do Jaú. Né? Então, é uma coisa que, inclusive, os síndicos acham que é meio surreal. Não sei se você já passou por isso. Teve um condomínio que eu fui subir no Jaú e tinha gente me gravando. Ele é maluco, ele vai subir no Jaú. Como assim, bicho? O trabalho é esse. Eu sou o fiscal desta obra. Achei engraçado isso. Um supervisor lá do condomínio mandou pro síndico. Como se fosse uma falta grave, né? Não, eu botando o cinto, ele me gravou botando o cinto, capacete, todo equipado. Pô, bom que ele me gravou assim, mas... Então, assim, é mediante o resultado que eu tô vendo. Então, de forma bastante objetiva, depende do que a empresa está me apresentando, o que eu vou precisar aprofundar. Você vai precisar olhar mais para aquilo. Você vê, nessa obra lá do centro, por exemplo, a primeira prumada que foi feita na fachada, no trecho mais crítico, né, que tinha muita janela, ficou horrível o desempenho, mas ficou horrível. Lá são 23 andares e eu lá do térreo tava, lá no 20º tá um horror, de tão ruim que tava. Então, o que eu fiz? Eu fui pro Jaú, fui lá. Aí o cara tava com pressa de andar com a obra. Eu falei, você vai andar quando eu deixar você andar, meu cara. Olha só. Calma, se acalma. E aí eu subia com a minha reguinha de alumínio, passando. Aí foram umas 3, 4 visitas até liberar pro cara andar. Porque o cara, ele mandou mal ali, não tem jeito. Sim. Entendeu? Então não é nada pessoal.
Claro. Só que eu não posso entregar É, daquele Tá jeito. ali É pra pelo isso. produto contratado. Esse é o exatamente. seu trabalho, E o cara, né? como era primeiro, o cara também estava aprendendo. Então tem uma relação aceitável. Nas outras formadas já andou bem. Então, assim, eu subo no Jaú lá para ver, porque depois da primeira a gente tem que, né, se Sim. garantir por todos os outros. Mas a coisa já flui melhor. Porque na primeira, aí entra a questão da relação, do subjetivo. Eu subo não com o supervisor da obra, eu subo com o cara que fez. O pedreiro lá, o peão. Fala, peixe, o que aconteceu? Aí eu falei, poxa, olha só isso aqui. Na boa, o que aconteceu aqui? Não vou nem falar que tá ruim, tá feio. O que aconteceu? Aí o cara vai falando e tal, longe do supervisor, às vezes até ele fala mais, abre o coração, conta as agruras dele, entendeu? E o lance é que a gente tem que amenizar um pouco a dor dele, sendo também, olha... Sem deixar de É, cobrar. Olha Sem só, tá deixar bom, de cobrar. eu preciso disso corrigido, bicho. E tá no começo. Vambora, vamos vamos repetir lá, vocês depois. vão aprender e tal, tudo mais. De novo, a relação de eu não posso chegar e chicotear, porque tem gente que faz isso. Pô, tá um lixo. Aí você já cria um muro, É o que eu falei do ponto. fiscal Exatamente. inimigo, que aí Então- você não anda. Então, assim, eu olho de acordo com o que a empresa me Tá apresenta. te entregando. Ela tá me entregando bem? Lá naquela obra que eu fiscalizei a Franco, no início, nas primeiras prumadas, eu subia lá nos andaimes, direto. As 2 ou 3 primeiras prumadas, É eu porque lá foi subia nos retrofit, andaimes. né? Foi o tudo. retrofit total. Porque tinha muito detalhe de pedra, de peitoril, tinha detalhe de bit, tinha detalhe das texturas. Depois ainda inventei aqueles desenhos de textura na fachada. Muito bom. Foi. Depois eu vou falar sobre a invenção É, e como é e que isso aí, é bacana. o que né? acontece? Depois eu não precisei, pô, eu já sei, já foi, senti já o entrou no acabamento, ritmo, a no coisa está no ritmo. ritmo. Então eu ia de baixo, só pontos específicos, e até o pessoal mesmo já me chamava. Fernando, vamos ver um detalhe lá em Isso, cima? tem uma Vamos, solução ali. vamos subir. E aí é uma coisa que tem que ser graduada, até porque senão vira uma coisa, você começa a achar cabelo em ovo. E aí também é ruim. Né? Você começa a ficar, ou cabelo em ovo, ou você começa a perder a sensibilidade. Né? Você está vendo demais aquela mesma coisa, você acaba perdendo a sensibilidade, porque daqui a 20 prumadas você já não está mais vendo nada. Entendi. Então precisa ser dosado, né? E me fala um negócio, diário de obras. Vamos entrar nesse assunto. Vamos. Assim, a gente sabe que você fiscaliza vários tipos de obras, né? A gente está falando aqui muito de fachada por conta até, você já fiscalizou uma obra nossa, é uma obra de grande porte, né, Sim. normalmente. Então, exige um fiscal. Que tipo de obra você fiscaliza? E como que você acompanha isso através do diário? Quando tem diário. Quando tem, né? Vamos lá, olha Esse só. é um diferencial das empresas. A Esse é um Franco tem o diferencial. diário, Online. online. Vamos lá, eu costumo dizer para o meu fiscalizado o seguinte, bicho, o diário é para te proteger. Exatamente. É um Eu documento. Eu não tô aqui, não vou ficar olhando o diário todo dia, lendo, conferir se você escreveu que fez sol e estava sol e não estava nublado. Não vou fazer isso, eu não vou me prestar a isso. Você tem um compromisso com isso. Porque depois que você for lá dizer que choveu e que você quer Tem tantos que dias, comprovar. eu vou lá no diário catar os dias que foram chovidos para poder fazer a coisa acontecer. Então, as coisas precisam ser claras. Então, eu costumo estabelecer esse nível de confiança com a pessoa. O diário, eu acompanho todo dia, vou ver o que foi feito, mas o diário, ele tem sua parte de licenças poéticas. Sim. Né? Então, Sim. assim, as licenças poéticas, tudo bem, faz parte. Você quer adiantar um ponto aqui, você esqueceu de um ponto ali. Eu não considero, assim, que é um crime. Uhum. É ruim porque já demonstra que você tem uma supervisão da obra que não está atenta aos detalhes. Já começa a ser um indicativo de que eu vou ter atenção mais a outros detalhes que eu não necessariamente precisava ter. Tá? Então, o diário, ele me dá indicações. Ele tem as informações, mas essas informações eu só vou usá-las sob necessidade, sob demanda. Aí eu vou consultar o diário. Mas, fora isso, é uma questão, de novo, é o subjetivo. O que ele faz com o diário? Ele está entregando o diário todo dia? Não está entregando? Se ele não está entregando o diário todo dia, ou pelo menos semanalmente, tem alguma coisa estranha aqui. tarefas Essa são supervisão pode ser que não esteja atenta a outras coisas que eu vou precisar me atentar. E tem obras, tem empresas que não adianta, você não vai ter um diário de obra. Ponto. Que eu entendo.
Na boa, não estou aqui com preconceito. Você tem um trabalho, você quer fazer com uma empresa tal, com preço tal que você pode pagar, tudo bem. Eu já aviso o síndico, eu fiz isso uma vez. Olha só, você quer fazer com essa empresa, já viu o trabalho dessa empresa. Você pediu aqui no seu edital, você pediu diário de obra. Eles não vão te entregar o diário de obra. Você pediu um croquis da fachada indicando o que você restaurou. Não vai ter o croquis. Entenda o seguinte, tá tudo no edital, tá tudo no contrato e o cara não vai te entregar. Ok? Mesmo assim, você quer ponto. Não tem ninguém enganado. Então, assim, eu já deixo claro, porque eu conheço as empresas, eu conheço... de novo, você sentou de frente para a pessoa, você já vai conhecer o naipe. Entendeu? Por isso que é bom esse contato pessoal. Então, a gente tem que entender a função do diário de obra. O diário de obra vai te dar informações, ele te dá outras coisas mais sutis, e é isso. No final das contas, eu espero nunca ter que pegar um diário de obra, é igual como se diz com o contrato, eu espero nunca ter que tirar o contrato da gaveta, eu espero nunca ter que tirar o diário de obra da gaveta, porque é sinal de que deu alguma coisa deu errada na obra. Então, assim, eu torço para que sempre fique guardado. A gente fala muito lá na Fran que o diário é a nossa maior segurança, né? Exatamente. E o online, pra gente, é apertar um botão que vem um parâmetro e diz ali quantos dias choveu, quantos funcionários tinha na obra. Então, assim, é uma segurança para a empresa, né? Como você falou, é muito mais segurança para a empresa, é para o condomínio também, porque é um documento que vale como prova, né? E a gente sabe que não é toda obra que é feito diário, não é toda empresa que faz. E, assim, das obras que você faz hoje, tá? Que você fiscaliza, não, das obras que tem no condomínio, quais que você acha que é extremamente necessário uma fiscalização? Porque tem obras que são muito pequenas, de repente não é tão necessário, tem isso? Toda obra é importante ter alguém fiscalizando, porque o síndico não é fiscal, mesmo que ele seja engenheiro ou arquiteto. O síndico não é fiscal. Ele tem uma função diferente, né? Não é só pela questão de formação. Ele tem uma função diferente. O que eu acho é que, às vezes, a pessoa que é fiscal pode, se o trabalho é mais simples, ela pode ter um preço melhor. Ela pode oferecer um pacote de serviço menos agressivo, né? Porque é aquilo. Se você me chama para oferecer um BMW, eu vou te dar o preço do BMW. Então, vai ter tudo. Agora, eu só vou fazer uma reforma de barrilete. Qual é o drama de uma reforma de barrilete? É uma obra simples, mas pode dar problema. Então, se tem alguém lá olhando, é positivo. O ideal é ter uma assessoria nesse caso, né? Ter uma assessoria. Aquela assessoria, um FII mensal que você paga, e aí essas pequenas obras já estão dentro daquele FII. Eu vou dar até uma outra abordagem. Eu também faço autovistoria. Os condomínios que eu faço autovistoria, que eu me torno responsável técnico daquele condomínio, eu deixo o síndico sempre muito confortável. Cara, vai fazer qualquer coisa? Me chama. Entendi. Nem tudo vai ser cobrado. Me liga. Às vezes 15 Pelo minutos menos de você conversa. tira Cara, 15 minutos de conversa é de graça, bicho. Não vai matar ninguém. Então conversa comigo. 15, 30, muitas 45. vezes assim. Aumenta um pouquinho. 1h10, a gente está acostumado com isso. Eu tenho umas reclamações no escritório que são fortes. Às vezes eu vou no condomínio falar alguma coisa de... Opa, quando eu volto, mas você foi aonde? Eu estava conversando com o síndico 2 horas. E assim, tem muitas coisas. Eu tô rodando a cidade inteira. Às vezes, tem um cara do lado de onde eu tô, por que eu não vou dar um pulo lá? Para dar uma olhada, para dar uma ajuda? Então, assim, tem essa parte de... relacional, né, ali. Porque assim, se eu sou responsável técnico do condomínio, eu sou o maior interessado ali de que não dê nenhum problema. Com certeza. Então, assim, se a pessoa me chama, eu vou. Se é uma obra pequena, eu dou uma olhada. Muitas vezes eu nem cobro nada. A pessoa, quando é legal, ela fala assim, não, cobra aí a tua visita e tal. E aí eu abro mão ou não. Só que, assim, é importante ter alguém olhando. É importantíssimo ter alguém olhando. Obra de impermeabilização é essencial ter alguém olhando. É essencial mesmo, porque é um potencial de dar problema. E depois o prejuízo de correção é diferente de uma fachada, vai desempenho. Você tem que demolir piso, reparo de manta é um inferno. R$300 metro quadrado. Se você nesse fizer um banheiro, onde você tem um mármore piguês, uma banheira de jacuzzi, não sei de quanto. Quando você for reparar a manta, que era R$220 um metro quadrado, você vai gastar 12 mil. Porque você tem que quebrar, você tem que tirar a banheira do lugar, tirar o piso, tirar o mármore, aí você chega na manta. Então tem gente que fala, impermeabilização. Gente, cuidado, porque a impermeabilização fica em pontos que se você precisar reparar, o custo é absurdo.
Então, é essa percepção Então, que tem que ser feita. impermeabilização, fachada. Fachada, Que toda mais? obra que Recuperação estrutural, interferir com reforço. o morador Recuperação. Na dúvida, é infernal. Toda. É. liga e Liga. pergunta. A dúvida toda. Eu vivo falando para os meus clientes, pô, às vezes nem é meu cliente de autovistoria, fala, pô, liga pro cara da autovistoria, ele já conhece o prédio, Sim. pede ajuda para ele vai te ajudar alguma A gente coisa. fala muito sobre o plano de reforma, e o plano de reforma ele é claro. Tirou pintura de acabamento, todo o resto é necessário ter. Então, fale sobre o plano de reforma. Né, pro- de pra forma quem está rápida e assistindo econômica. aqui pra Né, o plano de entender. reforma ele está para a unidade residencial como a autovistoria está para o prédio. Ela não é uma obrigação ainda de registrar em prefeitura, mas é uma lei, uma lei não, né? É uma norma que veio para ajudar justamente o síndico a entender o que cada morador faz, e aí entra aquele famoso cara que mora no apartamento, ele fala, aqui eu mando, aqui é meu, faço o que eu quero, e não é bem assim. assim. Porque Existem tem regras, ali, né, os encanamentos, tem todas todas as coisas em então, comum, né? o que a pessoa tem que fazer? Na dúvida, essa aqui é, vou pintar, vou quebrar uma paredinha, opa, para. Tirando pintura, todo o resto é necessário ter um plano de reforma. E a outra dúvida, mas se eu fizer um plano de reforma, tem que contratar não sei o que. Não, o senhor José que você conhece como pedreiro da sua confiança, ele vai continuar podendo fazer aquela atividade. Porém, antes, vai ter um profissional habilitado, seja um engenheiro ou um arquiteto, que vai emitir uma RT falando sobre o plano de reforma e vai criar um mecanismo para o cara, uma receita de bolo. Você pode fazer isso. Eu vou usar um martelete. Você não pode usar um martelete. Onde você vai colocar o seu entulho? Tem gente que faz obra no apartamento inteiro e coloca o entulho na varanda. A varanda é um elemento estrutural. Ele é um elemento, não é clássico isso? Pra gente que não, para as pessoas que não conhecem, não, eu boto tudo na varanda, trabalho aqui em casa, deixo tudo bonito, depois eu tiro. Mas está colocando uma sobrecarga absurda num elemento que não foi feito para tal. Então você, nessa hora, você fala, seu José, quando você for requebrar o seu entulho, você tira o entulho, bota de forma distribuída, bota no corredor, fala como é que ele descarta isso, o condomínio começa a entender para onde aquele entulho vai, que ele não pode parar o entulho na sua portaria e de repente para uma carroça com cavalo e leva o seu entulho para a rua e daqui a pouco o RJ está fazendo, vocês estão descartando o entulho aonde? Então vai do destino desse entulho até a acomodação de cada um. Lembrei de uma coisa então, aqui agora. Tem coisas que você precisa rastrear isso tudo e são coisas simples, só que na cabeça de quem está executando, ele quer fazer o quê? Ele comprou o piso no Leroy, ele tem que fazer aquilo ali em 2 dias. Então ele bota o entulho em cima de uma estante, ele quebra com martelete. Então isso não pode ser feito já há algum tempo. Mas é difícil o morador ter essa Eu costumo essa orientar os educação, síndicos nesse sentido para conseguir essas informações dos moradores. Porque a grande briga é o seguinte, o síndico fala assim, olha, você não pode fazer qualquer coisa. Vira inimigo. Aí vira, eu quero fazer tudo, qualquer coisa e não vou contratar ninguém. Aí, tá bom, síndico, faz o seguinte, pergunta para ele o que ele vai fazer. Fala, bicho, eu só quero Saber o seu o que você tá descritivo, fazendo. descreve aí. Aí manda para mim. Pintura, pipipi, vou modernizar meu banheiro. Aqui, ó. Esse aqui é o Precisa ponto que do você plano. precisa chamar atenção para fazer uma RT. Tá, então vamos lá. Agora joga de volta para ele. Nessa sua modernização do banheiro, o que você vai fazer? Porque às vezes o cara acha que é modernização trocar pia. E não é só trocar pia, às vezes é tudo. Aí vai esse bate-bola. Não, olha só, ele precisa ter uma RT parará para isso. Pronto. Aí já esclareceu o camarada. Essa é a diferença do profissional que trabalha em condomínio para outras empresas que não trabalham para condomínio. É você ter esse contato, é você prevenir o síndico de problemas, porque eu acho que o grande papel das empresas e dos prestadores de serviços que são especializados em condomínio é a gente ser parceiro do síndico, proteger o síndico, porque ele já tem problema demais. Exatamente. E a gente está falando aqui do plano de reforma, é 16.280, né? Então, assim, o síndico, ele é responsável por fiscalizar as obras que estão acontecendo. Quer dizer, o termo não é fiscalizar, a exigir... É de solicitar. Ele é responsável condomínio através de alguém mais, não ele mesmo, né? Sim. Não, e assim, tem muitos síndicos que não sabem disso, mas o síndico pode, inclusive, embargar essa obra, Sim. pode proibir que entre material Sim. no condomínio. Isso. Então, assim, o síndico ele precisa saber que não é porque tá na porta para dentro Que e é ele não dele. tem poderes. Não, aquilo ali interfere um todo. Então, você também tem responsabilidade sobre aquilo. Você tem que estar atento. Era só uma pintura, mas desceu o entulho? Peraí. É só uma Não, pintura. Aí, clássico. aí o teu porteiro recebe no condomínio 7 sacos de cimento de 50 quilos. Aí você passa na rua, você olha, peraí, isso é por 201. Chega, Essa milheiro carga de tá indo para tijolos. lá,
você começa a entender, né, os famosos puxadinhos de cobertura. É. Cobertura também, a cobertura é minha, eu faço o que eu quero. Gente, não é assim. Não é assim. Toda sobrecarga precisa ser estudada, ser entendida e, na forma do condomínio, é tudo documentado. Porque aí depois do que acontecer, tá tudo certinho, tá todo mundo fazendo, e tudo é possível, né? Eu volto a falar, o medo das pessoas é, não vou falar aqui em casa não, porque eu confio em profissional, vai vir alguém cobrando muito caro. As pessoas podem manter suas equipes, o que vai ser norteado o que tem que ser feito, técnico e vai ali, ter alguém que é assinando uma RT que validou isso a engenheiro pessoa. ou arquiteto que E assina. é importante também a atentar para o responsabilidade profissional que técnica. vai fazer isso, Sim. porque, por exemplo, o cara está mexendo com eletricidade. Beleza, isso. a certos níveis o arquiteto pode fazer, mas outros não. níveis Isso. tem que ser um Ah, engenheiro. o cara vai fazer uma eletricista, análise né? de carga na varanda. Não vai ser. Eu nunca Tem que fiz ser e não vou estrutural. fazer. Sim. Já mando alguém que seja de estrutural. Você vai entender Perfeito. e vai dar o norte dos especialistas. Perfeito. Eu acho que a gente pode colocar aqui, eu vou colocar aqui um link para a norma que é técnica, um assunto pra 16280. Eu acho que a gente pode, Um dia falar um durante pouquinho essa mais. jornada, falar um pouquinho E mais, tem até para muita coisa a instruir ser o falado síndico sobre isso. de como ele deve abordar o morador em situações como essa. O que A gente ele vai pode falar fazer, o que ele o que deve ele não fazer. pode fazer. Eu né? acho que esse é um assunto A bom gente já para a fez gente aí. continuar essa Com jornada. A gente está caminhando para o final. Eu ficaria aqui horas, eu acho, conversando, porque é um assunto que a gente adora. É um assunto que as pessoas têm muita dúvida. E existe muitas objeções em Em ter um consultor. investir num consultor, não é Isso. gastar dinheiro com o fiscal. Então, aqui foi a pontinha do iceberg, né, para orientar quem está nos assistindo, síndico, morador também, né, para quando fizer uma obra seja a obra que for, consulte primeiro um engenheiro, um especialista. arquiteto, um especialista e, a partir daí, você começa a pesquisar com o edital pronto, para que não corra nenhum tipo de problema. E durante a obra tem um fiscal. Queria que você deixasse aqui, Fernando, seus contatos pra gente. Ótimo. Bom, eu sou um cara fora das redes sociais. Eu costumo só fazer meus contatos pelo telefone, por e-mail. É porque ele tem muita indicação, gente. Quando começa assim, entendeu? Ele tem muita indicação. Deve ser isso. É que a gente que trabalha na rua, na obra, é complicado. avesso. É um do lado pro É, outro. a gente tá ligado no mundo real, mundo concreto. Eu vou né? fingir que eu não ouvi isso, porque eu sou do marketing, entendeu? E hoje é importante estar É a nas nossa redes vitrine, sociais, é a nossa fala. vitrine. Mas eu vou deixar Depois eu vou te dar uma consultoria sobre isso. Eu vou deixar meu e-mail, que é o fernandosantos@santosprojetos.com, e meu telefone, que é o 21 98 135 8961. Eu dou aula no Secov, Ai, que legal. no curso de administração de condomínios. Eu tenho uma matéria de manutenção predial. Muito em que bom. eu coloco lá sempre essas É online? maravilhas. É online esse curso? É AD. Ah, legal. Vamos colocar o link aqui embaixo, então. Pode ser. Pode ser? Pode. Querendo aprofundar sobre esse tema, Tema de EAD. administração. Então, você síndico, vai estar o link aqui embaixo. Para quem quer ser síndico também, Eu preciso que você me mande o link, tá? mandarei. Então é isso, gente. Muito obrigada. Adorei, Fernando. Obrigado a vocês Obrigada pela por você ter oportunidade. aceito o nosso convite. É muito bom pra gente. A gente fala sempre em conexão, né? Não é porque você é o nosso fiscal que você tá aqui, é porque realmente a gente conhece o seu Sim. trabalho, né? Eu acredito que da mesma forma, você não tá aqui porque é a Franco, é porque Sim. você acredita na Com Franco certeza. Vieira. E aqui é uma mesa de conexões. E a gente está no Franco Conecta, né? Para isso se aí. conectar, para adquirir conhecimento. E é isso, vamos terminar esse episódio. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu acho Você que quer uma presença termino ilustre? sempre como agradecimento e vou lembrar de novo, não me deixo, né, não me canso em relação a isso, por eu estar aqui. Dezenas de pessoas estão nos bastidores, tanto com a gente, com a equipe do Fernando, fazendo a coisa acontecer para que a gente consiga trazer esses assuntos para cá, renovar aqui essa intenção de cada vez mais celebrar a relação contratado e fiscalizador, ou pessoas que nos controlam, porque isso não é ruim para ninguém, isso é ótimo para o condomínio. Então, vamos fomentar essa relação. Está aqui, são duas pessoas, são dois CPFs que representam dois CNPJs que se dão bem e os interesses são mútuos ao condomínio. São da melhor entrega, sem nenhum tipo de interesse, é uma questão do produto final ser o melhor. Então, eu acho que esse tema de hoje
foi interessante para isso. Espero que a gente tenha contribuído e vamos falar aí um pouquinho mais nos próximos episódios. É isso aí, encerrando muito Lari. bem, né? Ai, muito bom. Gente, é Obrigado. isso. Assista a nossa jornada, porque vai ter muito mais aí pra vocês. Um beijo. Abraço. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.